Fala aí, pessoal! Esse é o episódio 13 do VEP. O assunto dos pedidos é um pouquinho extenso nesse livro, tá? Por isso que os 3 últimos episódios falaram sobre pedidos e as suas dimensões e formas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tema nesse episódio, mas finalizo por aqui. Então, bora! Bom, expressar pedidos genuínos exige que a gente tenha consciência do nosso objetivo. Se o objetivo for mudar as pessoas ou algum comportamento específico, ou algo que a gente queira, né, do outro, então a comunicação não violenta acaba não sendo uma ferramenta muito apropriada. O autor, ele criou essa ferramenta com uma visão bastante afetiva. Isso na minha leitura, é claro, né? Porque ele espera que ao a gente fazer uso da comunicação não violenta com as pessoas, elas mudem ou respondam por livre e espontânea vontade e com compaixão. Ele diz que a intenção é estabelecer um relacionamento baseado na sinceridade e empatia, porque quando os outros confiam que o nosso compromisso maior é com a qualidade do relacionamento e que a gente tem a intenção de satisfazer as necessidades de todos, então elas podem confiar que as nossas solicitações são de fato pedidos e não exigências camufladas. Gente, entendam que desde os primeiros episódios eu tenho falado que a comunicação não violenta, ela pode ser usada com todos, e seria incrível se de fato fosse assim e todos usassem, mas para você usar isso com uma pessoa que você não gosta ou que não goste de você, né? Como aquele colega de trabalho chato e que quer te prejudicar o tempo todo, ou aquele chefe insuportável, o vizinho que não entende de limites ou respeito, pessoas, entre aspas, difíceis, né, em geral, isso vai exigir de você uma energia gigantesca, uma maturidade emocional muito grande e, acima de tudo, uma certeza, uma convicção daquilo que você quer na relação com essa pessoa, né, com quem você está se comunicando, e de quem você quer ser para o mundo. Porque, tipo, a comunicação não violenta, ela vai funcionar muito bem também numa relação retórica. Tá, mas o que seria uma relação retórica? Você com você mesmo. Enquanto eu li esse livro e escrevi ali, né, os roteiros para o podcast, eu aprendi muito, eu me vi muito e me senti muito representado. O conteúdo desse livro, ele conseguiu mudar a minha perspectiva sobre relacionamentos interpessoais, mas também a relação que eu tinha comigo mesmo e a forma como eu me tratava. Ah, Breno, mas você é psicólogo. Para você é mais fácil entender de gente e de como tratar uma pessoa. É, galerinha, não é tão simples assim. É claro que ser psicólogo me traz um arsenal muito robusto sobre coisas da vida, relações humanas e como lidar com uma baralhada de coisas. Mas a principal coisa que não muda para nenhum estudante de psicologia e nem psicólogo é deixar de ser humano, com questões, com traumas, fragilidades e uma, entre aspas, programação, né, que te incutiram desde a infância. Aqui eu não vou dar de psicanalista para ficar voltando o passado. Ah, como é que era a sua vida na infância? O que que você sentia? O que que você pensava? Eu nem sei direito como são as prerrogativas e o manejo clínico de quem é psicanalista, mas eu sei que foca muito na questão do que já foi, né, do passado. E assim, entender que valores e princípios que você só vai conseguir alterar, se achar necessário, depois que você cresce e começa a entender ali o mundo, como ele funciona, isso através da sua própria perspectiva, né. E assim, vale dizer que essa perspectiva que você tem hoje, ela também foi construída em você, a partir de outras pessoas. Então essas outras pessoas poderiam ser ali seus pais, seus familiares, seus amigos próximos, e é o tipo de coisa que continua sendo construído dia após dia. Só que agora você sendo um adulto, fica não é mais fácil, né, mas de certa forma sim. Quando você tem um mínimo ali
de percepção da vida, percepção própria, você tem uma abertura, você tem uma visão um pouco mais geral de um mundo e você se permite, acima de tudo. Então, caso você escute esse podcast com esse tema, porque vai mudar mais pra frente, e pense: caramba, Breno, tá viajando achando que eu vou conseguir tratar as pessoas desse jeito. Gente, para mim o mais importante é que esse conteúdo tenha impacto e faça alguma mudança em você que está ouvindo. E só pelo fato de algo em você mudar, mesmo que seja uma visão pequenininha, uma nova referência, uma perspectiva diferente, para mim já vai ter valido a dedicação para promover esse material para você. Mas voltando para o tema central, como eu estava dizendo, é difícil manter a consciência de que o objetivo da comunicação não violenta é a qualidade do relacionamento e a satisfação das necessidades de todos. E quando eu digo todos aqui, é não só para quem está ouvindo o que você está falando, mas você também, tá? E principalmente quando você é pai, é mãe, gerente, professor, em que o trabalho se baseia em influenciar pessoas e conseguir resultados comportamentais. Às vezes, mesmo quando temos consciência do nosso objetivo e expressamos o nosso pedido com cuidado, algumas pessoas ainda assim vão entender esse pedido como se fosse uma exigência, principalmente quando a gente ocupa posições e cargos de autoridade. E estamos falando com pessoas que tiveram ali experiências passadas com figuras coercitivas. O Marshall dá um exemplo de uma vez que ele foi convidado para ir numa escola para ensinar os professores a como usar a comunicação não violenta e se comunicar melhor com os estudantes que não estavam cooperando do jeito que eles queriam. Daí colocaram ele numa sala com 40 alunos, aqueles alunos que eram considerados social e emocionalmente desajustados. E ele ficou impressionado em como rótulos como esse servem de profecias que acabam acarretando na própria realização. Então pensa comigo, se te rotulassem assim, te chamaram de uma pessoa desajustada emocionalmente e socialmente, você não acharia que faz sentido, não é justo, como um estudante, tá? Você se comportar exatamente como estão te chamando? É tipo aquele meme que tem um personagemzinho do diabo atrás da menininha falando: "Ih, te chamaram de não sei o quê. Agora vai lá, faz eles terem razão do que te chamaram." Ou então, sei lá, alguma parada assim, "Ih, estão achando que você é isso, você é aquilo. Não, vai lá e faz eles terem certeza." Uma parada assim. Mas voltando, quando a gente nomeia, rotula as pessoas, a gente tende a agir com relação a elas de modo que contribui para criar o próprio comportamento que incomoda. Então, um conselho aqui, tá? Cuidado com os rótulos, com os adjetivos, os nomes que você vá dar ali para alguma pessoa, por mais, por menos importante que talvez essa pessoa seja para você. Então, em resumo, ele conseguiu conversar com o pessoal, a galera ouviu o que ele tinha para dizer, e ali, assim, ele não fala muito no livro se ajudou, se melhorou, mas eu acredito que sim, né? O autor comenta que quando a gente faz um pedido, ajuda muito se a gente procurar na nossa própria mente frases que transformam automaticamente pedidos em exigência. Tipo um exemplo, assim. Ele devia se arrumar sozinho. Espero que ele faça o que eu peço. Eu mereço um aumento. Tenho motivos para querer que eles fiquem até mais tarde. Tenho o direito de ter mais tempo de folga. Claro que a gente não conversa assim no dia a dia, né? Mas deixa o exemplo aqui do livro, bonitinho. Quando a gente formula nossas necessidades dessa forma, a gente está fadado a julgar os outros quando eles não fazem o que a gente pediu. É um tipo de pensamento que soa como uma arrogância, né? Mais ou menos. Então, em resumo, o quarto componente da comunicação não violenta abarca questões do que gostaríamos de pedir uns aos outros para enriquecer a nossa vida. E quando eu falo enriquecer, eu não estou falando de dinheiro, tá, gente? Pelo amor de Deus.
É importante a gente tentar evitar frases vagas, abstratas ou que tenham um tom ambíguo. E a gente se lembrar de usar uma linguagem de ações positivas quando a gente declara o que a gente está pedindo, em vez do que não estamos. Eu lembro que eu comentei sobre isso em algum episódio, só não vou lembrar o nome, o número dele agora. Mas eu falei sobre essa ideia de que a gente precisa expressar, a gente precisa colocar na mesa o que de fato a gente está querendo e não o oposto. É tipo quando você vai pedir uma coisa para alguém, e eu provavelmente dei esse exemplo, tá? Você vai pedir uma parada para alguém, você pergunta assim: pô, você não quer ir ali na rua comprar um pão, não? Perceba que você colocou duas negativas na frase. Você não quer ir ali na rua comprar um pão, não? Gente, a tendência da resposta vai ser não. E a gente vê muito isso no ramo de vendas, né? Em que as pessoas definitivamente vão responder que não. É uma questão ali neurológica e linguística. Então, quando você quer alguma coisa, que seja claro naquilo que você está querendo e coloque exatamente o que você quer e não o contrário. E eu lembro que no último episódio, e nesse aqui eu dei uma pincelada de leve, que eu comentei sobre a forma como a gente coloca para o outro, né? Esse pedido. Então, eu usei o exemplo de pôr a mesa, né? A gente, em vez de perguntar, você não quer colocar a mesa? Beleza, tá em tom de pergunta, mas, pô, entrou uma negativa ali. E a pessoa talvez não vá querer fazer. Ainda mais se ela entender isso como uma exigência. E assim, quanto mais claros a gente for, enquanto a gente estiver falando, a respeito do que a gente deseja ter do outro como resposta, é mais provável que a gente consiga o que a gente quer. Uma vez que a mensagem é enviada, nem sempre é a mesma recebida. E a gente precisa descobrir se a mensagem foi ouvida com precisão. Ainda mais quando a gente se expressa para um grupo. Então lembrem aqui daquela ideia do grupo, do último episódio, da gente não ficar tendo conversas infrutíferas que não vão chegar a lugar nenhum. Você meio que não sabe o que você está falando, né, de certa forma, e o grupo não sabe se está entendendo o que você está falando. E fica aquele papo assim de o que está acontecendo. Os pedidos são sempre percebidos como exigência quando quem ouve acredita que será punido ou culpado se não atender o pedido. Por isso é importante deixar claro, mais uma vez, que a gente quer que nosso pedido seja atendido somente se a pessoa puder fazê-lo por vontade própria. O objetivo da comunicação não violenta não é mudar as pessoas ou o seu comportamento. Por mais que pareça, tá? Eu acho que, não sei se fui o único a ter essa perspectiva, mas ela traz uma ideia de manipulação, de persuasão, né? Porque você modula toda a sua forma de se comunicar para que o outro atenda aquilo que você está querendo. E a intenção aqui, na verdade, é estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia, que aí no fim vai acabar resultando no atendimento das nossas necessidades e a do outro também. Bom, galerinha, então hoje ficamos por aqui. Te vejo no próximo episódio. Obrigado pelo seu tempo e atenção e até breve.